Exercício 2. Calcule usando uma substituição trigonométrica a integral. A integral de 0 a 3 sobre 2 de dx sobre raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Tentem resolver, por favor. Primeiro, vamos identificar qual caso o problema se encaixa, né? No nosso caso, o denominador é raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, que implica que é raiz quadrada de 3 ao quadrado menos x ao quadrado, que nós podemos falar que isso se encaixa no caso de raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado é o segundo triângulo, então ele se encaixa no segundo caso, no segundo triângulo. Então temos que é o caso do segundo triângulo. Assim podemos escrever aqui, ó, x é igual a seno de θ, x é igual a seno de θ. Isso implica que x é igual, nosso a é 3 seno de θ. Se o nosso x é 3 seno de θ, então o nosso dx, a derivada de x, a derivada de 3 seno de θ, é 3 cosseno de θ dθ. Assim podemos escrever que a integral de dx sobre raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado é igual à integral de 3 cosseno de θ dθ. Por que 3 cosseno de θ dθ aqui? Porque dx é 3 cosseno de θ dθ sobre raiz quadrada de 9 menos 3 seno de θ. Por que 3 seno de θ? Porque é x ao quadrado, 3 seno de θ ao quadrado e é x ao quadrado e nosso x é 3 seno de θ. Então ficou 3 seno de θ ao quadrado, que é igual a 3 cosseno de θ dθ sobre raiz quadrada de 9, 3 ao quadrado é 9, seno de θ ao quadrado é seno ao quadrado de θ. Vamos agora simplificar o denominador, né? No denominador nós temos lá a raiz quadrada de 9 menos 9 seno ao quadrado de θ. Então vamos colocar o 9 em evidência e fatorar. Então 9 dividido por 9 dá 1. 9 seno ao quadrado de θ dividido por 9 dá seno ao quadrado de θ. Então ficou 9 que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ, que é igual. Nós sabemos que 1 menos seno ao quadrado de θ é uma identidade trigonométrica, é igual a cosseno ao quadrado de θ. Então 9 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a 9 que multiplica cosseno ao quadrado de θ. Então podemos escrever que a integral de dx sobre raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado é igual à integral de 3 cosseno de θ dθ sobre raiz quadrada de 9 cosseno ao quadrado de θ, que é igual à integral de 3 cosseno de θ dθ, raiz quadrada de 9 cosseno ao quadrado de θ é módulo de 3 cosseno de θ. Aqui no nosso caso, o nosso θ varia, ele é maior que menos π sobre 2 e menor que π sobre 2. Então, o cosseno de θ é maior que zero para qualquer θ nesse intervalo. Então, eu posso eliminar o módulo. Eu posso escrever, então, que essa integral é a integral de 3 cosseno de θ dθ sobre 3 cosseno de θ. Não preciso colocar o módulo, né? Aqui nós podemos simplificar. 3 dividido por 3 é 1. Cosseno de θ dividido por cosseno de θ é 1. Então, ficou 1 dθ. Então, ficou a integral de 1 dθ. E a integral de 1 dθ é θ. Olhando o triângulo, né, do caso, temos que seno de θ é x sobre 3. Isso implica que o θ é arcosseno de x sobre 3. Ou seja, o meu ângulo é o arco cujo seno desse ângulo vale x sobre 3. Agora podemos substituir. Então, a integral de 0 a 3 sobre 2 de dx sobre raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado é igual a arcosseno de x sobre 3, né? Nós descobrimos que era θ, e o θ nós já descobrimos que arcosseno de x sobre 3 é arcosseno de x sobre 3, onde o x varia de 0 a 3 sobre 2, que vai ser igual, então, arcosseno de primeiro, vamos colocar 3 meios aqui, né? 3 meios sobre 3, vai simplificar, vai dar meio, né? Vai ficar 3 meios dividido por 3, conserva divisão de fração, conserva a primeira e multiplica para a segunda invertida. Então vai ficar 3 meios vezes 1 terço, corta 3 com 3, ficou 1 meio. Menos arcosseno de 0, porque eu coloquei 0 no lugar do x, 0 dividido por 3 é 0. Que vai ser igual, qual o arco cujo seno é meio? É π sobre 6, menos, qual é o arco cujo seno é 0? É 0. Então, ficou π sobre 6 menos 0, que é igual a π sobre 6. Então, eu posso responder que a integral de 0 a 3 sobre 2 de dx sobre raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado é igual a π sobre 6.